Engenheiro Bento Soares, muito agradecemos a sua disponibilidade para falar connosco nesta entrevista, que é conjunta entre a OETV e a revista Ingénio. Uhum. Fazer aqui um pequeno apanhado da sua biografia no que toca principalmente à parte dos seus cargos da Ordem dos Engenheiros. É licenciado e mestre em Engenharia Civil com uma pós-graduação em Gestão de Projetos e Buildtech. Entre os vários cargos que exerceu, tornou-se coordenador do Grupo de Trabalho dos Jovens Engenheiros da Região Norte em 2011 e presidente da Comissão Executiva do Congresso Ibérico de Jovens Engenheiros no ano seguinte. Depois, em 2016, foi eleito presidente, neste caso, coordenador do Colégio Regional de Engenharia Civil e, finalmente, em 2022, eleito presidente do Conselho Diretivo da Região Norte, cargo para o qual foi reeleito em abril de 2025. Falando agora um pouco sobre o cargo, neste caso, o facto de ter sido reeleito em abril de 2025, o programa eleitoral que a sua lista apresentou pautou-se pela continuidade. O próprio título da campanha era Continuar o Futuro, ou seja, prosseguir o trabalho que já tinha sido iniciado em 2022. Na sua ótica, qual é que foi a grande vitória do mandato anterior? Bom dia, muito obrigado. Sejam bem-vindos à Região Norte. A grande vitória do mandato anterior foi o nosso compromisso em 2022 de termos uma ordem com futuro, por isso é que o quisemos continuar em 2025. E uma ordem com futuro para nós era uma ordem aberta, e foi aquilo que nós quisemos fazer. Abrir a ordem a todos os engenheiros, não engenheiros, estudantes de engenharia, futuros estudantes de engenharia, uma ordem muito focada na sociedade. Por isso é que nós, no nosso programa 2022, dizíamos que queríamos fazer um choque social de engenharia. Que fora destas portas, que são a ordem, que os cidadãos soubessem que existiam engenheiros, que existia uma ordem, que ela tinha um papel muito ativo. Foi por isso que criamos os roteiros de engenharia, em que cruzávamos territórios com matérias inéditas de engenharia, que para nós são matérias normais, mas para o comum dos cidadãos não eram. Eu acho que a grande vitória do mandato foi nós conseguirmos chegar aos estudantes das escolas de ensino básico e secundário. Antecipando já um momento que o país está a viver com carência de engenheiros, nós quisemos lançar um programa para despertar as vocações para os engenheiros. E passando 2022 para o dia de ontem, nós ontem, em conjunto com o Parlamento Europeu, tivemos uma ação aqui em Vila Nova de Gaia em que juntamos cerca de 500 crianças. E ontem fiquei muito reconhecido porque recebi uma mensagem de uma mãe em que a filha estava indecisa entre medicina e engenharia e que por acaso estava lá e que fruto da nossa ação chegou a casa e que disse à mãe que já tinha tomado a decisão que queria ser engenheiro. Eu acho que essa é a grande marca do mandato, conseguirmos ter uma ordem transversal e ativa na sociedade. Muito bem. Estamos ainda no primeiro ano do segundo mandato, sensivelmente 2 anos até à sua conclusão. Tendo em conta tudo isto que já foi feito no mandato anterior, quais é que são as prioridades para o presente mandato? Na sua ótica, o que é que ainda falta fazer? Nós, neste mandato, elegemos o mandato dos membros. Vamos continuar com esta parte da sociedade, porque consideramos que o caminho já está consolidado no mandato anterior e daí a tal continuidade. E agora vamos virar-nos para os membros. E há aqui um conjunto de setores que são extremamente fortes na região norte, como é o caso da indústria, como é o caso da administração pública, e nós vamos querer falar para esses engenheiros. Que a ordem é fácil captar e ter os engenheiros que praticam atos regulados. Na indústria e na administração pública esta importância não é tão perene, por isso aquilo que nós vamos querer é voltar agora a engenharia para os membros. Criamos o Focus Group da Indústria, vamos começar a trabalhar com as maiores indústrias do país, da região, para nos facilitarem esse trabalho e percebermos quais é que são as necessidades. Nós temos sempre os olhos postos no futuro e de sabermos qual é que é o perfil dos engenheiros, que as empresas, que o mercado, qual é que é a demanda social para os próximos tempos e vamos querer antecipar essas necessidades, que eu acho que é uma missão da Ordem. É ser influencer da engenharia do futuro. Falando em indústria e falando em empresas aqui da região norte, existe o Pacto ORN, que é uma iniciativa regional cujo objetivo é promover a qualidade e a valorização do trabalho dos engenheiros e falo através do diálogo próximo com as empresas que subscrevem este pacto. E vai-me corrigir se eu estiver errada, neste momento são 36? Não lhe consigo precisar um número porque nós aqui internamente analisamos sempre as empresas que já subscreveram e aquelas que estão em lista de Muito espera bem. para subscrever, mas devemos estar perto já entre as que já subscreveram e as que querem subscrever, muito próximo das 50 empresas. Foi uma reflexão que nós fizemos e que vem também do mandato anterior, que foi como é que nós conseguimos influenciar a qualidade de trabalho dos engenheiros. E quando falamos de qualidade de trabalho dos engenheiros, falamos de remuneração,
falamos de condições de trabalho, falamos de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida familiar, porque nós fizemos um inquérito aos membros para perceber o que é que eles valorizavam. E Pois. em função daquilo que o trabalhador valoriza nós, como é que nós conseguimos facilitar isto e ter aqui um papel ativo? Vamos juntar então os empregadores e vamos convidar os empregadores, aqueles que já lideram pelo exemplo e que se querem comprometer e comprometer com a ordem, isto é um compromisso voluntário que as empresas subscrevem, e aquilo que as empresas fazem, comprometem-se com a ordem num conjunto de princípios. Aumentar salários, reduzir a desigualdade entre homens e mulheres dentro das empresas, fazer regressar os engenheiros que estão a trabalhar no estrangeiro a Portugal, Portugal. que isso para nós é um ponto muito importante. No último indicador, em 6 meses tinham regressado cerca de 50 engenheiros. Está bem que diz 50 engenheiros no meio de 20 mil engenheiros da região, não é nada. É Mas muito. tem São impacto. 50 engenheiros que estavam lá fora a contribuir para a competitividade de outros países que regressaram a Portugal. Para contratar recém-licenciados formados nas escolas de engenharia portuguesa e evitar a sangria de talento para o exterior. E agora em janeiro vamos lançar o Pacto 2.0, que é, se nós continuarmos a medir estes indicadores das empresas, é um caminho que foi estéril e que não tem mais nada para seguir. Lançamos indicadores, subiram 2 ou 3 ou 5% dos salários, conseguimos regressar e acaba por aí. O Pacto 2.0, o que é? Nós vamos ter a ordem próxima das empresas. A ordem vai-se colocar ao dispor das empresas. Vamos ter, com uma determinada frequência, acordarem com cada uma das empresas em que os serviços da ordem, num determinado dia, vão estar dentro das empresas. Para inscrever os membros, para fazer com que eles passem para ser membros séniores, para atribuir o título de especialista, para facilitar processos que melhorem o desempenho profissional dos engenheiros e por consequente, das empresas. Por isso vamos ter aqui, criar um verdadeiro ecossistema entre empresas, ordem, tendo como foco aqui um stakeholder principal, que é o engenheiro. Isso para 2 anos, engenheiro, é muito trabalho. Acha que é fazível conseguirem terminar? É fazível por uma simples razão. Nós aqui na região norte conseguimos criar esta base de trabalho e de ser uma ordem aberta. E por isso, quando conseguimos ter dirigentes muito comprometidos com a ordem, quando conseguimos ter uma equipa de colaboradores que suporta também esta nossa ação, e quando conseguimos ir buscar empresários de engenharia, as escolas de engenharia, por isso é muito fácil, porque é uma conjugação agradável de vontades. E quando se torna uma conjugação agradável de vontades, conseguimos fazer as coisas com alguma rapidez, Isso é aliado a um espírito muito prático, que muito procuramos bem. fazer, e pragmático a engenheiro, orientado aos resultados. Enquanto que o Pacto ORN é uma iniciativa que beneficia os atuais membros e membros que se venham a inscrever, mas que já estão na sua vida profissional, tem existido também, e já falou, já abordou esse tema por parte da região norte, uma grande aposta na educação para a engenharia e no apoio ao futuro ou ao jovem engenheiro, como preferir o termo. E isto é melhor exemplificado pelos programas Geração A+, e a Engenharia em mim. Pergunto em termos de resultados, se existem alguns indicadores, tal como agora para o Pacto ORN, que demonstrem que estes dois projetos estão a ter impacto a um nível, se calhar, um pouco mais geral. O primeiro impacto que nós estamos a ter um crescimento bastante bom do número de membros estudantes. E tivemos outra iniciativa no mandato anterior que vamos lançar agora no início do próximo ano, que são os prémios de mestrado ORN, em que, mais uma vez, desafiamos as empresas a apoiarem estudantes de mestrado, em que a Ordem do seu próprio orçamento também atribui 10 bolsas. Na última edição atribuímos 50 mil euros, ou seja, 50 bolsas, num patrocínio que foi direto, a empresa pagava 1.000 euros à Ordem, a Ordem atribuía o prémio de 1.000 euros ao estudante de engenharia. E fizemos só para os prémios de mestrado. E quisemos fazer valer porque é que o fazemos só para os prémios de mestrado. Porque hoje a formação de engenheiro é a licenciatura mais o mestrado, e a Ordem quis dar um sinal aos estudantes de engenharia que não podem ficar pelo meio do caminho, no patamar do meio, que é a licenciatura, e que sabem comprometer e fazer o mestrado. Por isso é que nós só estamos a premiar os estudantes de mestrado. A Geração A+, é um grupo aberto, dinâmico, da região norte, alinhado com o Grupo de Trabalho de Jovens Engenheiros Nacional. Aliás, como disse bem, eu tenho muito carinho pelo trabalho dos jovens engenheiros, e a responsabilidade de nós, enquanto dirigentes da Ordem, é prepararmos a nossa continuidade e prepararmos esta organização para o futuro. Daí que temos de captar talento, captar jovens que queiram colaborar com a Ordem, que seja uma mais-valia, que tenham um bom perfil, onde se juntam as associações de estudantes, estudantes de engenharia, os jovens engenheiros, neste compromisso que nós temos de suportar esta geração que está agora nestes grupos de trabalho para nos liderar. Excelente. Engenheiro, agora uma pergunta com um caráter mais nacional. Como sabe, 2026 foi eleito o ano OE para a Defesa e Segurança.
Pergunto de que forma é que a região Norte, primeiro, como é que este tema se relaciona com a região Norte e quais é que são as iniciativas, de que forma é que vão pretender estar envolvidos durante este ano? A segurança vai estar na nossa ordem do dia, não só porque a Europa e o mundo dizem que vamos ter de fazer mais investimento em defesa, mas porque houve um desinvestimento muito grande no passado. E voltando ao focus group da indústria, a engenharia tem um forte contributo a dar por via da indústria. E é por aí que nós vamos querer chegar, estabelecer aqui uma rede de reflexão. A segurança das cidades também tem muito a fazer. Por exemplo, agora o Porto está a debater uma percepção de insegurança que existe. Não basta só colocar polícias na rua. A engenharia pode dar um forte contributo a resolver estes problemas, com sistemas de videovigilância, com controlo e com sistemas tecnológicos. Por isso acho que o caminho que a engenharia tem de fazer neste momento é preparar-se para este grande investimento que o país, a Europa e o mundo vão ter de fazer. E qual é que é a grande oportunidade para os engenheiros? É ter investigação, de terem desenvolvimento, de conseguirem ter assemblagem de produto que responda a estas necessidades, porque eu acho que a grande variável de medição da competitividade das regiões, dos países, das cidades e da Europa vai ser a velocidade com que se vão conseguir adaptar. E se Com dissociarmos certeza. a tecnologia da velocidade, nós vamos falhar. E aí é que está a oportunidade para os engenheiros e é da forma que a região Norte se vai alinhar é por via da facilitação e de acelerar esse investimento em defesa e em segurança e creio que a Ordem deve também incentivar esse caminho a nível nacional. Perfeito. Engenheiro, para terminar, gostava de dar aqui a oportunidade de enviar uma mensagem aos membros da região Norte e aos jovens engenheiros que nos possam estar a assistir. A mensagem que eu queria dar aos membros da região Norte é agradecer-lhes o contributo e a adesão que têm dado. Por isso nós temos sentido um aumento muito grande da nossa base de apoio a nível regional, isso vê-se pela participação dos membros na atividade da Ordem, e agradecer-lhes esse compromisso. E que continuem a confiar em nós e que saibam que nós estamos comprometidos com o futuro, que queremos uma ordem ainda mais ativa, ainda mais preparada, ainda mais organizada e competitiva, não para valorizar a ordem em si, mas para valorizar os engenheiros e para valorizar o nosso trabalho na sociedade. E dessa forma nós vamos qualificar-nos e valorizar-nos mais, a nós internamente. Muito Engenheiro, obrigado. muito obrigada. Obrigada a nós.